O Sono e a Morte. Escrito por A. J. Kaczynski. Part 1. O livro do sangue. Tu, pois, filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária. Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama o sangue no meio de si para que o seu dia chegue. Ezequiel 22, 2,3. Capítulo 1. Morta. Ela estava morta, fora empurrada para o além, e não tinha a menor intenção de voltar de lá. Para ela estava fora de questão fazer meia volta. No entanto, ele viria logo procurá-la contra a sua vontade. Ela sabia disso. Iria puxá-la pelo tempo e pelo espaço. Ela receberia no peito 220 volts e sentiria novamente o inferno que se tornará o seu corpo. Ele tentaria de tudo para conduzi-la à vida. Seria melhor ela tentar estabelecer contato, para que ele lhe desse enfim a paz, e que ela lhe permitisse encontrar a paz. Ela ouviu um grito. Atrás de si? Era ela que gritava. Viu o ó prateado que serpenteava alegremente até o inito, mas que de lá não deixava de religar igualmente sua alma ao revestimento terrestre que a envolvia, como um cordão umbilical. Uma ligação que ela devia romper. Precisava lutar. Isso era, a partir daquele momento, ponto pacífico no seu espírito. Principalmente ele não devia pegá-la, fazê-la voltar a viver à força, pois nesse caso ele a torturaria novamente, depois a mataria mais uma vez e outra ainda. Ela precisava atingir a luz. Fugir. Sentiu então que ele a puxava. Ele tinha começado a reanimá-la. Ela olhou o lamento prateado. Ele se estendia como um elástico. Me deixe entrar. Eu lhe peço. Uma luz viva começou a irradiar-se, e uma voz respondeu. É você que se agarra à vida. Não podemos fazer nada quanto a isso. Não. A voz se enganava. Ela estava pronta. Não era ela. Ela desejava prosseguir no seu caminho. Recusava-se a se juntar ao seu corpo martirizado. É ele. Não sou eu. Vocês precisam me ajudar. De repente ela foi puxada para trás, como um peixe que mordeu o anzol. O mundo sumiu diante dela, e o filete esplêndido que cingia a terra foi a última coisa que ela viu antes de tudo desaparecer nas trevas. Depois ela sentiu uma dor incomensurável. Você está me ouvindo? A voz era familiar. Seu pai? Não, ele nunca a teria feito sofrer daquele modo. E no entanto, ela acordou. Está me ouvindo? Sua voz era calma, agradável, atenciosa, uma voz totalmente oposta aos seus atos. Vou lhe dar um pouco de suco. Tente abrir a boca. Suco de framboesa, como o que lhe tinham servido no hospital quando ela fora operada da fratura no tornozelo. Está difícil, resmungou ela. Dói quando você bebe? Dói. Seus músculos foram submetidos a uma prova difícil quando eu a reanimei. Vai passar. Eu coloquei alguns analgésicos no suco para atenuar a dor. Tente beber mais um pouco. Ela bebeu. O líquido espesso abriu caminho pelo seu esôfago. Em ela pôde abrir os olhos. Reconheceu o seu apartamento. Sua cama. Seu ventilador de teto, que estava imóvel. Ela nunca vira seu apartamento desse ângulo, do chão sobre o qual estava estendida, com os pés e as mãos atados. Impossível mexer os braços e as pernas. Ela estava entre a vida e a morte, nesse espaço que os católicos chamam de purgatório, mas que na verdade não tem absolutamente nada de aterrorizador nem de terrível. Ele se levantou, com um gesto impaciente, depois um livro na comoda e começou a andar de um lado para outro na sala de estar. Teria ele lido tranquilamente enquanto ela estava morta? Era um livro dela, intitulado Fédon, a sua Bíblia. Fédon foi aluno de Sócrates. Como outros, zera companhia a ele na cela, nos últimos instantes da sua vida. Antes que o sofo bes venino. Foi durante as suas últimas horas que Sócrates teve a prova da imortalidade da alma. Se não tivesse lido essa obra, se ela não estivesse obcecada pelas reações de Sócrates sobre a imortalidade da alma, nada disso teria acontecido. Sua curiosidade tinha sido fatal. Consegue falar? Consigo. Você entrou em contato com ela? Seria talvez mais sensato ela inventar alguma coisa? Dizer o que ele queria ouvir para fazê-lo desistir e convencê-lo a lhe dar uma injeção letal? Sim. Entrei em contato com ela. Por um breve instante, murmurou ela. Verdade? Não minta para mim, isso é muito importante. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não. Quer dizer, talvez. Eu não sei. Ela quis secar os olhos, mas as suas mãos continuavam atadas. Delicadamente. Ele tinha recoberto a corda com uma tá para evitar que os pulsos ficassem machucados. Ele garantirá que ela não caria com nenhuma marca. Não estou vendo nada. Ele enxugou os seus olhos. Você pode soltar a minha cabeça? Estou me sentindo muito mal. Não. Você precisa voltar. Vamos continuar até que a coisa funcione. Você não percebe como isso é importante? Você não tem esse direito, disse ela, mas seus protestos foram vencidos pelo choro. É a última vez. E eu permito. Ela distinguiu um leve perfume de canela no seu hálito. De canela e de chá. Teria ele tomado chá lendo Fédon enquanto ela estava morta? Como um general inglês num campo de batalha, insensível e estoico diante do banho de sangue, tranquilizando-se com a ideia de que não era tão grave matá-la repetidas vezes. Porque o próprio Sócrates tinha provado que o ser humano tem alma. Ela limpou a garganta. Isso não funciona como você pensa. Eu sei que isso é possível. E quero que você lembre, aliás, que a ideia foi sua. Bateram na porta. Ela teria ouvido direito? Encarou-o. Seu olhar era angustiado, vacilante. Bateram novamente. Dessa vez não havia a menor dúvida. Havia alguém à porta. Ela quis gritar. Se pelo menos conseguisse. Mas ele lhe tampara a boca com a mão. Passaram-se alguns segundos. Então fez-se silêncio novamente. Deve ser algum colega, murmurou ela. Devem estar se perguntando por que eu.
Ela se calou por causa da dor. Era como se as palavras ocupassem um espaço excessivo na sua garganta. Ela o olhou e adivinhou o que lhe ia pela cabeça. Quando será que vão arrombar a porta? Ele já estava lá há 1 ou 2 dias, pensou ela. 1 dia e meio. Cerca de 36 horas. Há 36 horas ela era mantida prisioneira no seu próprio apartamento. Ele tinha pressa. Isso era evidente. Ela o viu levantar-se e rodeá-la, depois olhar o relógio e consultar o celular. Tinha recebido 2 mensagens. Não tenho tempo, resmungou ele enquanto ia se isolar na cozinha com o telefone. Nesse momento ela observou que o nó da corda às suas costas estava desfeito. Conseguiu torcer a mão esquerda. Seu pulso fino se libertou da fita de veludo. Enquanto isso ela ouvia falar na cozinha. Não, você agiu certo. Mas posso lembrar a você mais uma vez que vou voltar para casa? Para a casa dele? Pensou ela. Esse diabo tinha lar? Ela se esforçou para ordenar os pensamentos, mas as substâncias que ele lhe havia administrado ao longo das últimas 36 horas tinham perturbado o seu cérebro. Com a mão esquerda, conseguiu desfazer o nó da tá que segurava o outro pulso. Depois, tateando, encontrou o parafuso que mantinha a sua cabeça presa. Continuava a ouvi-lo. Isso não é grave. Não, garanto. Verdade. Sua voz era muito suave. Ao distribuir as vozes entre os homens, Deus deveria ter levado em conta o grau de maldade de cada alma. Se tivesse sido assim ela não estaria ali. Teria reconhecido o assobio do demônio desde o primeiro encontro. Pois ela o conhecia. Talvez, até, ela nunca tivesse depositado tanta confiança em alguém. Ela lhe confiara os seus segredos mais profundos. Abrirá-se com ele. Mas isso não o tinha impedido de torturá-la. Passo aí amanhã de manhã, murmurou ele. Ela havia soltado o primeiro parafuso, e o material que segurava a sua cabeça caíra no chão. Foi mais fácil tirar o segundo. Você acha que seria bom? Ela não teria tempo. As lágrimas auram a seus olhos ao pensamento de que ele ia matá-la de novo. E se ela gritasse? Isso provavelmente não mudaria nada. Além do mais, ela receava não ter mais voz, e ele se precipitaria para calá-la. Você pode esperar 1 minuto? Disse ele ao telefone. Ela ouviu seus passos. Passou novamente as mãos nas costas e observou o teto. Com o canto do olho o viu examinar o ambiente e olhar na sua direção. Depois ele voltou à cozinha e fechou de novo a porta atrás de si. Agora. Com as 2 mãos ela girou simultaneamente os 2 parafusos atrás da cabeça. Os 2 últimos, no nível do queixo, não tinham importância. Você prefere que eu vá agora? Ele não tinha intenção de preservar a vida dela, ela sabia disso. Ela não tinha medo de morrer, mas isso não era razão para sofrer a execução sem se defender. Seu corpo queria lutar. Posso ligar mais tarde? Agora a cabeça dela estava livre, faltavam apenas os tornozelos. Ele tinha desligado o telefone. Ela não tinha mais tempo. Queria lutar. Gritar e brigar. Seus tornozelos estavam presos por simples pulseiras de velcro, como as utilizadas nos hospitais psiquiátricos, que produziram um som característico quando ela as despregou. Ela o ouviu andar na cozinha e se apressou em soltar o outro tornozelo antes de se levantar. Na pressa, chocou-se contra um objeto quando se dirigia à porta. Um livro? O objeto deslizou no chão e foi terminar sua corrida no quarto. No mesmo está na porta da cozinha abriu. Ele estava olhando para ela. Perplexo. Não esperava aquilo de modo algum. Não há razão para que isso acabe mal. Ela notou uma ponta de nervosismo na sua voz. No momento mke voltou a olhar para a sua maleta preta, onde estavam as seringas os produtos anestesiantes, ela se precipita pelo corredor. Ele tentou impedi-la de passar, mas ela o golpeou. Não. Enquanto a segurava pelo pulso ele olhou para a maleta, girando a cabeça. Ah, não, você não pode fazer nada sem as suas seringas, pensou ela. Então ele a largou. Ela aproveitou e correu para a porta. Ele tinha tomado o cuidado de pôr a corrente de segurança, e ela se atrapalhou na hora de retirá-la. Socorro! Gritou ela, mas a sua voz estava fraca. Na sala de estar, a poucos metros de distância, ela ouviu preparar com destreza profissional uma seriga. Ele se voltou no momento em que, tendo conseguido soltar a corrente, ela abria a porta. Antes que ela tivesse tido tempo de sair do apartamento, ele a agarrou e a segurou pela nuca. Ela tentou pedir socorro, mas a manzorra do homem travou seu maxilar e ela sentiu uma agulha se enterrar na sua carne, em algum lugar entre a garganta e o ombro. Doeu muito. E talvez tenha sido essa dor que deu ao seu corpo o vigor necessário para uma última rebelião. Ela levou para trás os 2 braços e bateu no que devia ser a cabeça dele. De qualquer forma ele relaxou a pressão da mão na sua nuca. Então ela abriu a porta, desceu a escada e bateu no apartamento do vizinho do andar de baixo. Socorro! Ela esperou. Ele estava nos seus calcanhares. Sem sequer se voltar, ela desceu, saltando os degraus. Era mais rápida que ele, sabia disso, mas a substância anestesiante e alucinógena que ele injetara no seu corpo já começava a fazer efeito. O barulho de passos pesados ressoando nos degraus logo atrás dela lhe deu força para puxar a porta da entrada e se precipitar na calçada. Foi somente então que ela teve consciência de estar nua, sem nem mesmo a roupa íntima. Um segundo de hesitação deu a ele a ocasião para recuperar o atraso. Ele já quase a alcançara e ela ouviu sua voz muito próxima. Eu não vou lhe fazer mal. Você não pode ir assim. Ela voltou a correr, mas ele a segurou pelos cabelos e a fez tropeçar. Ela urrou, se desprendeu dele e tomou distância. Para onde ele tinha ido? Ela lançou um olhar na direção dos caminhões estacionados. Alguém gritou numa língua estrangeira. Ela retomou a corrida, mas suas pernas já estavam pesadas. Não podia absolutamente desabar, desistir, isso seria fatal. Pois então ele a pegaria de novo, a levaria de volta para o apartamento, diria para os transeuntes que tudo estava bem, que ele tomaria conta dela.
Oi, beleza. Não esqueceu alguma coisa? Ela ouviu risadas. Sabia que ele estava por ali, em algum lugar atrás dela, esperando que ela sucumbisse ao anestésico. Ele era o tipo de homem que inspirava conança. Ela mesma conara nele. Que sujeito simpático, tinha pensado quando o encontrara pela primeira vez. Ele conseguira fez-la engolir sabes e lá que mentira. Que mico. Moça, tá chapada? Vai para casa por uma roupa. Ela precisava acelerar o passo. Ao chegar ao cruzamento, confundiu a luz vermelha com as luzes de um avião que ia aterrissar. Não, aquilo não era real. Ela sabia. Nas outras vezes o anestésico havia provocado alucinações. O chão tinha se liquefeito sob seus pés e o teto começara a ondular. Ela teve que pedir para desligar o ventilador. Você vai acabar caindo. Me deixe ajudá-la, murmur ele. Ela se voltou. Um eco ao longe. Carros que paravam na rua. Talvez por causa do calor, pensou ela. Nada pode se movimentar nesse calor. Ela lançou um soco na direção dele e depois atravessou a rua correndo. O trem avançou diretamente para ela. Não, afastou-se bem na hora. Dali ela tinha uma vista contínua que ia até o Inito, até Tastrup. Num clarão de lucidez ela entendeu o que estava acontecendo. Não demoraria a perder a consciência. Tudo estava envolto numa bruma espessa. Já não podia confiar nos seus sentidos. E a balaustrada, murmurou ela caindo de joelhos. DYBBL. Ela ainda teve tempo de ler num cartaz antes que suas mãos agarrassem o metal frio. Ela olhou rapidamente por cima do ombro. Me deixem em paz. Já havia pessoas em torno. Eram muitas, ou talvez a mesma pessoa multiplicada. Me deixe em paz. Urrou ela. Um trem passou abaixo dela, ao longo da plataforma. Isso, pensou ela. Também eu devo prosseguir no meu caminho. No espaço de um instante o metal da balaustrada agiu como um antídoto, neutralizando momentaneamente a irrealidade que a cercava. Metal contra pele. Preto sobre branco. Enferrujado, rosnou ela, subindo na balaustrada. Quando o seu trem chegaria? Sai da frente. Gritou ela para um homem que se aproximava. Era aquele de quem ela havia fugido? O diabo. Tanto fazia. Logo ela saltaria para debaixo das rodas de um trem. O trem da eternidade. Capítulo 2. Bairro de Islands Bridge. 23h35. O que é um assassinato? No fundo. O que não sabemos sobre a vida? E sobre a morte? Eram essas as perguntas que Hannah Lund se fazia no momento em que saía para o seu terraço, pouco antes da meia-noite. Ela não conseguia conciliar o sono. Fechou cautelosamente a janela de vidro. Não queria acordar Niels. Mesmo sabendo que isso já acontecerá. Mesmo que ele já tivesse compreendido que algo não ia bem. Niels observava tudo. O seu humor, todos os sinais imos que inconscientemente ela emitia. Era por essa razão que ele tinha se tornado negociador na polícia de Copenhague e até um dos melhores no seu campo, aquele que enviam primeiro quando uma pessoa desesperada ameaça cometer o irreparável. Por isso ele era o companheiro ideal. Também ela estava desesperada. Luzes coloridas, vermelhas e verdes, se retiam nas águas escuras do outro lado do porto. Por que somente vermelho e verde? Perguntou-se Hannah, acendendo outro cigarro. Ela gostaria de pular dentro do seu caiaque e remar na noite, até aquelas luzes, para participar da festa. O melhor remédio contra a insônia e contra todas as perguntas estúpidas para as quais não há resposta, que invadem nosso espírito quando o corpo se recusa a se entregar ao sono, é quebrar hábitos. Era essencial não se alterar com as horas obscuras, não se tornar inimigo do sono. A questão era empregar o tempo com ocupações úteis. Era preciso trabalhar mentalmente as suas angústias. Ela havia lido isso. Tudo bem. As minhas angústias, pensou ela, achando que podiam ser contadas nos dedos de uma das mãos. Bom, estou grávida e meu marido não sabe. Porque tenho intenção de abortar. De matar o feto. De cometer um assassinato. Não acredito que possa pôr no mundo uma criança normal. O único filho que tive foi considerado defeituoso. Doente, psicótico, acabou se suicidando. Era dotado de uma inteligência extraordinária, que se revelou uma maldição tanto quanto uma bênção. O mesmo aconteceu comigo. Na infância, Hannah tinha sido a vergonha dos seus pais. Eles teriam preferido que ela fosse como as outras crianças e fizeram o possível para forçá-la a mudar. Para deixar de bancar a inteligente, como dizia seu pai. Assim, para se sentir em casa, foi preciso que ela ingressasse no Instituto Niels Bohr numa idade excepcionalmente precoce. Ali, entre intelectuais desajeitados incapazes de notar que tinham resto de comida pendurado no canto da boca, que tinham vestido a camisa do avesso ou que estavam com sapatos desemparelhados, ela sentiu que encontrado o seu lugar. Era algo que os outros não podiam compreender. Que o mundo comum pudesse desaparecer totalmente. Que o que constituía o seu universo fossem as equações, os produtos, os números que giravam no seu cérebro a uma velocidade tão vertiginosa que às vezes acontecia de ela não perceber que o capacete continuava na cabeça apesar de já ter estacionado a bicicleta em casa há mais de 3 horas. Será que isso é um problema ou são vários? Perguntou-se, olhando para o seu reeixo no vidro da janela. A mulher mais bonita que eu já vi, repetia-lhe Niels sem parar quando se estendia sobre ela e a olhava nos olhos. Naquele exato momento ela não via absolutamente nenhuma beleza. Apenas uma mulher a meio caminho entre os 40 e os 50 anos, de cabelos castanho escuros não muito longos. As sardas que cobriam seu rosto quando criança pareciam ter desaparecido com água e sabão. Só no verão cavam ligeiramente visíveis. Ela prosseguiu o seu exame noturno. Formas bonitas. Alta, quase tanto quanto Niels. Magra, talvez até demais. Quando deveria ter engordado por causa da gravidez, pelo contrário, perderá peso. Preocupação, provavelmente. Apenas seus seios estavam levemente maiores. Ela aproximou do vidro a vela para enxergar os próprios olhos. Estavam angustiados.
Estimi barando tomato, penso? Nem mesmo esta certada que continuo a amá-lo. Niels. Será que sou capaz de amar? Talvez essa capacidade não seja transmitida a todos quando nascem. Ela precisava de mais um Gauloise, e certamente de um Synapse. Queria passar em revista as suas angústias mais uma vez antes de voltar para a cama. Capítulo 3. Bairro de Islands Bridge, 23h37. O telefone berrou na mesa da cozinha. Niels Benson olhou o relógio. Não podia ser outra coisa senão trabalho. Um desesperado qualquer tinha resolvido pôr M aos seus dias, e contavam com ele para trazê-lo de volta à razão. Mas não naquela noite, pensou Niels. Eles teriam de chamar o segundo da lista de negociadores. O telefone continuava barando. Embora Hannah estivesse no terraço, a menos de 4 metros de Niels, era como se todo um universo o separasse. Ele a observara enquanto ela contemplava sua imagem no vidro e pudera constatar que o reeixo a desagradava. Niels Benson viu estar dormindo quando ela entrou para procurar cigarros e a bomba de inseticida. Era evidente que ela se esforçava para ser discreta, mas ele a ouvirá falando baixinho no terraço. Sozinha. Como na noite anterior. E como nas demais. Ele sabia igualmente que a situação só pioraria se ela percebesse que as suas insônias também tinham impacto sobre o sono dele. No entanto, era isso que acontecia. Ultimamente Hannah estava fechada em si mesma. A decisão que eles tinham tomado, de viver juntos e se casar, teria sido prematura? Niels já se fizera essa pergunta muitas vezes. Teriam eles confundido um simples entusiasmo pueril com um amor autêntico? Teria sido esse o erro que tinham cometido? Hannah fecha cuidadosamente a porta atrás de si, e voltou para o terraco. Niels via a luz incandescente do cigarro dela cintilar intermittentemente. Como uma pulsação. A pulsação da noite. Se não soubesse que isso era impossível, ele acharia que ela estava grávida. Os seios dela tinham inchado nos últimos tempos. Ele percebera isso algumas semanas antes, quando ela o abraçara por trás na cozinha. Ela o havia afastado imediatamente quando ele quis fazer sexo. Pretextou uma enxaqueca. Sim, se ele não soubesse que ela não podia mais ter luz, teria jurado que ela estava grávida. Tentando ignorar o telefone diabólico, Niels examinou o espaço à sua volta. Por que o haviam comprado, uma vez que ele nunca se encantara com aquele apartamento de 2 quartos? Claro, a vista do porto de Copenhague era bonita, mas ele não gostava do despojamento característico dos apartamentos modernos, com suas paredes e tetos brancos. Eles dão a impressão de estarmos num hospital, mas talvez os jovens apaixonados devessem selar a vida em comum por meio de uma compra absurda. Um carro velho demais, um apartamento pequeno demais, uma casa de campo arruinada. De repente ele pensou em Catherine, sua ex-mulher. Seria dela que ele sentia falta, ou só de uma presença? Uma proximidade. Tudo o que se supõe haver num casal, mas que agora ele já não tinha com Hannah. Talvez eles tivessem se casado num momento de loucura. Sim, droga. O amor não é a última desculpa que autoriza os comportamentos criminosos? Para tolerar uma pequena loucura? Não, Niels rejeitou essa ideia. Não, de qualquer forma nós acabamos sendo punidos. Não pela justiça, claro, mas sob a forma de noites insones, de angústias, de tardes passadas cismando, sentados no sofá. Quanto tempo já durava isso? 2 meses? Ele tentou contar. 1 mês e meio? Talvez apenas 1 mês. Tinha a impressão de que já fazia 1 ano. Talvez fosse melhor ir morar em outro lugar. Encontrar um apartamentinho. Provavelmente ele teria condições, apesar da crise. Mas quando a crise assolava o seu pequeno país, Niels não cava desempregado. Nem todos os seus colegas negociadores, policiais especialmente treinados para argumentar com os cidadãos desamparados que ameaçavam estourar os próprios miolos ou os de outras pessoas, ou até mesmo os de toda a população mundial. A quantidade desse tipo de gente disparava toda vez que a economia andava mal. Sim, havia muito trabalho a fazer, e no momento ninguém pensava em dispensá-lo. Assim, ele podia se mudar dali. Ainda era um homem sedutor, sabia disso. Mais alto que a média, ombros largos que se harmonizavam com o rosto anguloso. E, embora não estivesse em sua melhor forma, ainda conservava bons traços. Sobretudo, tinha o dom de se comunicar com as pessoas, inclusive com as mulheres. Onde ele poderia encontrar Catherine? A cidade do Cabo era um lugar agradável para viver. Talvez eles pudessem reatar o casamento. Retomarem boas bases. Pelo menos Catherine nunca o havia punido com mutismo e repulsa. O que ela diria se no dia seguinte ele desembarcasse lá, no aeroporto internacional da cidade do Cabo, com a mala na mão e um sorriso inseguro nos lábios? E quando estivesse na cama com ela, será que ele pensaria em Hannah? Sentiria a falta dela? Talvez ele tivesse despertado a ira de algum deus e este fosse o seu castigo. Ser condenado a desejar eternamente a mulher que não tinha. Bobagens. Ele se levantou. As coisas iam bem antes de Hannah se fechar em si mesma. Ele precisava encontrar a mala. Fazer uma reserva num hotel. Tomar ar dormir. Os sentimentos exacerbados e o calor do verão formavam um coquetel explosivo. Acordei você? Indagou Hannah quando ele saiu para o terraço e pegou um cigarro do maço que estava na mesa. Ah não. Tem certeza? Ele esmagou um inseto que tinha pousado na sua mão. Em vez de olhar para Hannah, contemplou o sangue da picada no pulso. Alguma coisa errada? Inquietou-se ela. Hannah, começou ele antes de fazer uma curta pausa para refletir uma última vez. Sim, ele estava pronto. Isso não parece nada bom, pressentiu ela. O telefone continuava tocando na cozinha. Niels virou-se. Ela segurou a sua mão. O que é que você ia dizer? Preciso atender. Só pode ser do trabalho. Evadiu-se Niels, retirando a mão. Na cozinha a tela do telefone se iluminou e mostrou 4 letras no fundo azul. Leon. Benson. Benson.
Tenho um trabalho para você. A voz de Leon tinha uma agressividade contida, quase ameaçadora, a que Niels nunca se habituara. Era assim que ele se dirigia a todo mundo. Como chefe da unidade especial da polícia de Copenhague, ele estava acostumado a dar ordens. O que é, Leon? Você vai para a guerra, Benson. Conto com você para ganhar a batalha de DYBBL. Para a guerra? Isso mesmo. Uma drogada muito fodida, completamente fora do ar, está peladinha na ponte de Dibusbro. Ela acha que consegue voar. Niels hesitated. Trocou um olhar com Hannah. Tem alguém com ela? Ao ouvir a própria voz, Niels se lembrou subitamente de que tinha bebido sinapes antes de ir dormir. Logo mais terá você, Benson. Se ela pular, pode danicar muito o trem. Eu não quero que isso aconteça. A dansk statsbaner está irritada. A Associação das Estradas de Ferro Dinamarquesas já não tem recursos para pagar esse tipo de idiotice. Eu bebi no jantar esta noite. Leon ignorou esse comentário. Ponha o Giro X no teto do carro e vá para lá. Você tem 3 minutos. Enquanto isso, vou tentar distrair a moça. 23h42 Niels deu marcha ré na rua, exatamente como havia feito depois do seu primeiro encontro com Hannah, com a sensação de que ela o observava. E de que ela não lhe estava dizendo tudo. Ela era astrofísica, e seus pensamentos corriam à velocidade da luz. Não, a metáfora era ruim. Se Hannah fosse uma Ferrari, Niels seria um Trabant. Que tal é ser casado com uma mulher 100 vezes mais inteligente que você? Perguntara seu colega Dansbo para provocá-lo quando Niels comentou sobre Hannah e o casamento em segredo na prefeitura. Você é muito insolente, ele responderá antes de acrescentar. A inteligência é sexy, mas a sua mulher visivelmente não tem essa opinião, Dansbo. Considerando agora, a reixão do seu colega já não lhe parecia tão insolente. Hannah era uma charada envolta em mistério no centro de um enigma. Quem tinha dito isso? Churchill? Não, chega, Niels. Concentre-se na missão. Na ponte de Dibblesborough. Na mulher que ameaça se jogar no vazio. Era preciso falar com Leon para se informar sobre o passado dessa mulher e poder elaborar uma estratégia enquanto o colega se deslocava. Mas ele não podia deixar de pensar em Hannah, no seu modo de olhá-lo, nas suas transformações físicas. Alguma coisa não se encaixava. As lágrimas umedeceram seus olhos quando ele lembrou um dos momentos de felicidade na sua companhia. A primeira vez em que ela o levará para visitar o Instituto Niels Bohr. Foi no início do namoro deles. Eles haviam acabado de passar um M de semana quase inteiro na cama, e ela queria lhe apresentar o seu universo. Falará sobre a matéria escura e a energia escura, e mostrará o cachimbo de Niels Bohr. Depois se sentara na escrivaninha do velho cientista, e Niels trancara a porta. Quando ele a abraçou e apertou o corpo dela contra o seu, ela murmurou que a mecânica quântica fora desenvolvida em alguns centímetros quadrados. Um ônibus freou de repente diante dele, e Niels conseguiu desviar no último momento. Ele esfregou o rosto e fez outra tentativa. A ponte de Dibusbro. O que Leon havia dito? Uma drogada. Nua. Era tudo o que ele sabia. Nada mais. Enquanto fazia a conversão diante do parque de atrações Tivoli, Niels se intrigou com a escolha daquele lugar para se suicidar. A ponte de Dibusbro não era particularmente alta. Por outro lado, era suficiente para oferecer a certeza de que o salto constituiria uma viagem simples para o paraíso ou o inferno. Porque eram sempre questões de ordem técnica que chamavam a sua atenção. Por qual modo de suicídio eles tinham optado? Do alto de que torre tinham resolvido se atirar? Que remédios tinham ingerido? Tinham utilizado uma corda ou um nó elétrico para se dependurar na sala de jantar? Tinham bebido ácido nítrico ou posto o vestido de casamento antes de cortar as veias? Ao contrário dos seus colegas, Niels nunca se perguntava por que essas pessoas tinham chegado à conclusão de que não valia a pena viver. Talvez porque ele próprio já tivesse pensado em suicídio. O rádio da polícia emitiu um sinal. Era Leon. Fala. O que é que você está fazendo, Benson? 2 minutos. 2 minutos? Mas até lá ela já terá pulado. Me dê um bom conselho. Um bom conselho? Alguma coisa que eu possa dizer a ela. Niels reatiu. O que é que Leon poderia dizer a uma mulher que estava prestes a se despedir da vida? Boa viagem? Era preciso pelo menos que fosse verdade. Era a primeira coisa que ensinavam a quem ia ser negociador. A honestidade era a regra número 1. Você está pensando ou tem alguma ideia? Indagou Leon pelo rádio. Você precisa lhe dizer o que pensa. Isso é o beabá. O que eu penso? Eu penso que ela devia se vestir, descer imediatamente e se comportar como uma pessoa normal. A impaciência de Leon era lendária. Talvez se explicasse pela sua capacidade quase sobrenatural de chegar rapidamente ao local do crime. O que quer que acontecesse, qualquer que fosse o lugar, Leon era sempre o primeiro a se apresentar, empunhando a pistola carregada e desejando secretamente que os acontecimentos evoluíssem de tal forma que recorrer à força se tornasse inevitável. Niels já ouvirá várias vezes os policiais jovens falarem disso pelas costas dele, com um misto de repulsa e fascínio que na verdade não era nada mais que medo e respeito. Eles consideravam Leon um guerreiro com quem sempre podiam contar. Ninguém gostava dele. Era impossível gostar dele. Mas Leon era feliz assim. Opunha-se firmemente a qualquer forma de sentimentalismo, que, segundo ele, era uma ameaça à sua virilidade. No entanto, diziam que sua mulher era uma esposa dedicada e seus filhos eram adoráveis. Mas a vida é cheia de contradições desse tipo. Niels furou um sinal vermelho na Praça Fisketor, ultrapassou um táxi e depois virou em direção ao porto. Em pouco mais de 1 minuto estaria no local. A ponte de Dibusbro ficava muito perto da Praça Fisketor. Não era o tipo de bairro que se poderia qualificar de encantador. Mas talvez essas considerações não fossem prioritárias quando a pessoa se preparava para pôr M à vida. A estética, a beleza do cenário. Era frequente os candidatos escolherem uma ponte para se suicidar. Como a ponte do Grande Belt.
Aponte do Estrito de Orsund ou Aponte de Vila. Aliás, os negociadores e os psicólogos da polícia não hesitavam em brincar entre si sobre esse assunto, propondo por exemplo que a construção das pontes de grande envergadura passasse a ser financiada pela União Nacional dos Agentes Funerários, caso essa entidade existisse. E os negociadores se alegrariam toda vez que soubessem que os políticos haviam optado por um túnel em vez de uma ponte. Mas nesse campo o recorde mundial era detido pela Golden Gate, já que anualmente não menos de 25 indivíduos punham M aos seus dias atirando-se na Baía de São Francisco. A água que corre sob a ponte exerceria sobre eles tal poder de atração? Se eles imaginavam que ali tornavam a morte mais suave, estavam redondamente enganados, pois daquela altura a superfície do mar era dura como concreto. Talvez, quem sabe, eles fossem mais atraídos pelo lado misterioso da água, a ideia de mergulhar no mar de sentimentos, de penetrar na superfície das ondas até o reino dos mortos. Depois de uma última reta, Niels freou bruscamente a alguns metros da ponte. Encontrou o espetáculo habitual: carros de polícia, ambulâncias, um cordão de isolamento e policiais que se esforçavam para manter a calma e conter a multidão de curiosos que se reunia infalivelmente toda vez que havia a possibilidade de uma desgraça. Eles sempre estavam lá, sem exceção, em qualquer lugar, a qualquer hora. Em várias ocasiões Niels tinha estado no limiar de perder a paciência com esses curiosos. Gostaria de gritar que seria melhor eles irem para casa e ficarem vendo televisão, bebendo uma cerveja e cumprindo seu dever conjugal. Fazê-los entender que aquilo não era cinema e sim uma tragédia humana que estava prestes a se desenrolar diante dos seus olhos. Mas de que serviria falar assim? Isso não os impediria de voltar na próxima vez. Havia quem neo hesitas em filmar com o celular ou a câmera. Último detalhe antes de descer do carro: olhar-se no retrovisor. O policial precisa estar apresentável quando se prepara para socorrer um infeliz. Viu um olhar grave, seus olhos verdes, rugas inquietas que ele certamente não tinha um ano antes. Niels saiu do carro para encontrar Leon. O tempo estava quente e foi um Leon todo suado que gritou: mandei parar o tráfego ferroviário. Mas não temos todo o tempo do mundo. O que é que se sabe sobre ela? Perguntou Niels entregando a chave do carro para o colega. Foi vista correndo pelada na rua Skelbakade. Informo Leon verando-se para a ponte. Niels nada viu de imediato. Depois seguiu com os olhos o prolongamento do dedo indicador de Leon, que se esticava ao longo do torreão e ainda alguns metros na direção do céu. Como foi que ela chegou lá no alto? Pergunta Niels. Pergunte para ela. Sabem como ela se chama? Leon balançou a cabeça. Niels, isso não tem importância. Trate de subir lá e resolver isso. Trouxeram uma escada para você. Faça o melhor que puder. Eu tenho uma equipe pronta para intervir caso haja algum problema. Daqui a 3 horas algumas centenas de milhares de pessoas vão precisar circular nas ruas da cidade. Niels concordou. Uma equipe. Termo neutro para designar funcionários de limpeza, especialmente treinados para deixar tudo em ordem depois dos acidentes. Para juntar os pedaços de corpos espalhados. Fazer desaparecer o sangue e os restos de cérebro. Leon tinha virado a cabeça e olhava Niels nos olhos. Você bebeu, Benson? Niels fez que sim com a cabeça. 3 schnapps. E uma cerveja. Você cheira álcool como um alambique. Eu lhe disse isso agora há pouco ao telefone. Verdade? Se você prefere chamar outra pessoa, eu entendo perfeitamente. Isso levaria uma meia hora. O chefe é você. Quem decide é você. Vá correndo até lá para podermos resolver isso e voltar para casa. Hoje tem boxe no Eurosport. Um dos técnicos estendeu para Niels um cilindro de plástico preto pouco maior que uma cápsula de remédio. Ponha isso no ouvido para que a gente possa falar com você, explicou ele. Para me dizer o quê? O homem ignorou a pergunta de Niels e achou um aparelho igualmente microscópico no colarinho da camisa molhada de suor. Nós também vamos ouvir você, esclareceu o técnico antes de se afastar. Leon dirigiu a Niels um sorriso de incentivo. Estava alegre. Com uma alegria sincera, infantil. Eu não me sinto à vontade com esses dispositivos, protestou Niels. Leon Duda Ombros. Bem-vindo ao mundo moderno. Você vai ter de se acostumar. Niels passou debaixo do cordão de isolamento e subiu na ponte, de onde, então, distinguiu claramente a jovem que se mantinha em equilíbrio no alto do torreão negro. Parecia uma estátua, pensou ele. Frágil. Um corpo de menina com um rosto de adulta. Pele sobre ossos. A mulher se reclinou. Benson? Ele se voltou para Leon, que chegou bem perto dele para que nenhum dos colegas pudesse ouvi-lo murmurar. Vai dar certo. Até hoje você não perdeu nenhum caso. Não há razão para que nesta noite seja diferente. Então ele lhe deu um sorriso mais sincero que o habitual e apertou-lhe discretamente o braço. Talvez Leon estivesse alegre apenas por não ter de ele mesmo subir lá. Capítulo 4. Estação de Dibusbro, 23 horas e 51 não. Ela não podia dormir agora. Se dormisse, ele a levaria e a mataria mais uma vez antes de fazê-la reviver novamente, puxando-a como um peixe que mordeu o anzol, primeiro na água, depois no ar, e em seguida ele a brandiria na ponta da sua linha. Ela se debateria e seria agitada em todas as direções, moribunda, depois acabaria voltando. Mais uma vez, mais uma vez. Eternamente. A eternidade. Essa palavra a revigorou. Ela se endireitou e se sentou, sem na verdade se lembrar de quem era, nem de como havia chegado ali. Um sorriso involuntário surgiu na sua boca ao ver os espectadores. No espaço de um instante a grade fria do torreão se transformará num palco. Aquilo era real? Ela se levantou. Eles gritavam para ela. Ela sabia que os seus sentidos estavam alterados por causa do anestésico que ele lhe injetara. De repente ela ouviu. Lá embaixo, entre os espectadores. O diabo. Ele sorria. Até acenou para ela. Ela recuou instintivamente, para se distanciar dele e do terror que ele lhe inspirava.
Vou subir para ficar com você, disse uma voz atrás dela. Era ele ou outro qualquer. Como ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Ela sabia muito bem. Por causa do produto abominável que corria nas suas veias, ela era incapaz de diferenciar. Você não pode ciar na sua visão, disse ela para si mesma. Não pode conar no que ouve. Você não deve dormir. Pelo amor de Deus. Fique acordada. Capítulo 4. Estação de Dibusbro, 23h53. Vou subir para ficar com você, disse Niels. Ele ainda esperou alguns segundos. Inspirou profundamente e fez a reição costumeira. A situação em que ele estava prestes a se envolver era puramente particular. Ele não tinha nenhum direito de intervir naquela escolha. Pois aquela situação era, afinal de contas, banal. Uma mulher que já se cansará da vida tinha resolvido pôr M aos seus dias. Pois que fosse. Ela não era a primeira a desejar acabar com tudo. Mas a sociedade não podia aceitar isso. Essa não era a melhor solução. O suicídio não é um ato civilizado. Nós até legislamos sobre o caso. É proibido se suicidar. É assim. Podemos comer, amar, odiar, lutar uns contra os outros, fumar, destruir-nos aos poucos. De modo geral, podemos viver como bem nos aprouver, fazer o que quer que seja. Temos até o direito de deixar de amar nosso cônjuge, pensou Neil sentindo uma pontada de dor. Mas não temos o direito de morrer. Pelo menos não temos o direito de nos proporcionar a morte. A sociedade não pode permitir isso. E é nesse ponto que eu intervenho. Esse é o último recurso da civilização. Aquele a quem pedimos socorro quando nada conseguem os psicólogos, os psiquiatras, as agências de emprego, as clínicas de desintoxicação, os terapeutas de casais, tudo o que a sociedade emprega para evitar que seus cidadãos acabem na ponte de Dibusbro numa noite quente de verão, com a intenção manifesta de pôr M à vida. A quem chamamos quando a situação é tão desesperadora que o limite entre a vida e a morte não passa de uma questão de centímetros. Niels já completará 15 anos no departamento de homicídios, dos quais mais de 10 como negociador. Se ele conseguirá tal longevidade nesse posto é porque tinha talento para falar com as pessoas. Porque sabia ouvir, ver e sentir. Até nas situações mais extremas, como resgates de sequestrados ou tentativas de suicídio, durante as quais lidava com pessoas com graves perturbações psíquicas. Vamos abrir espaço. Ela vai pular, gritou alguém no meio da multidão. Niels balançou a cabeça. Não era o caso de se precipitar. Na realidade, era bem o inverso. Era preciso ganhar tempo. Fazer o outro entender que não havia pressa. Pelo contrário. Estando a situação naquele ponto, Niels se esforçava para convencer o desesperado de que uma longa vida o aguardava. Antes de chegar no campo de visão da mulher, ele fez uma pausa na sua subida. Eu me chamo Niels, gritou ele. So policial. Não estou armado. Quero apenas falar com você. Só isso. Ele apurou o ouvido, mas só ouviu o zum-zum vindo da rua lá embaixo. Um bêbado ou drogado gritou. Pula logo, sua besta. Niels olhou rapidamente sobre o ombro. Escutou pelo aparelho que tinha no ouvido a voz de Leon, um murmúrio sufocado. Não dê atenção a esses imbecis, Benson. Continue. Niels voltou a olhar para trás, para a multidão, e viu Leon pondo as algemas naquele tipo inconveniente, com o joelho metido entre as suas omoplatas. Não esqueça. Seja sincero com ela, repetiu Niels para si mesmo. Não lhes dê ouvidos. Eles são bêbados ou idiotas, disse ele pisando cautelosamente no degrau seguinte. Então ele a viu claramente. Sua primeira impressão, ela parecia segura de si. Emanava uma elegância que beirava a arrogância. Quase não tinha onde se rar. Um passinho para lá ou para cá e ela cairia no vazio. No entanto, SCU dorso esteve erido como uma tabua. Ela dava a impressão de calma. Ele observou por um instante o seu corpo nu. Seria uma drogada? Ela era magra, isso era visível. Mas não. Sua pele era muito delicada, quase uma seda. Ela era bem cuidada e bonita. Ele chegou ao alto do torreão. Ela evitou olhar para baixo. Ele se sentia como se estivesse se segurando num trampolim de piscina. Eu me chamo Niels. Estou exatamente atrás de você. Ela se virou e o examinou. O olhar dos dois se cruzou. Por tempo suficiente para que ela não se sentisse ignorada. Ela lutava contra o sono, contra o produto que corria nas suas veias. Provavelmente heroína, pensou Niels. Distrai a moça durante 5 minutos, Benson. A voz de Leon crepitou na orelha esquerda de Niels. Perturbou-o tanto que ele pensou por um instante em se livrar do aparelhinho. Mas não, ela poderia interpretar esse gesto simples como uma ameaça. Ela saberia que ele não estava sozinho. Niels sentiu a camisa gruder nas costas. 4 minutos, Benson e eles estarão prontos para pegá-la, murmurou Leon. Não lhe agradava nem um pouco o fato de Leon poder ouvi-lo. Durante todos aqueles anos em que Niels tinha negociado com sequestradores ou com candidatos ao suicídio, ele nunca havia perdido ninguém. Não dispunha de uma fórmula pronta, mas sabia o que funcionava e se adaptava a cada situação. Contudo, a voz de Leon no seu ouvido lhe dificultava a concentração. Ela voltou a baixar os olhos para os trilhos, depois para a multidão de curiosos. Estaria procurando alguém ali? Você fala dinamarquês? Ele mesmo se surpreendeu com aquela pergunta. Mas, apesar da tez clara, Niels via nela algo de estrangeira. De quase divina. Boa sacada, Benson. Tente falar com ela em inglês. Niels teve vontade de pedir a Leon para calar a boca. Oh, English? Do you understand? Where are you from? Poland? Russia? Ukraine? Ela havia feito com a cabeça um gesto negativo? Levemente, talvez. Mas parecia saber inglês. Listen, just tell me your name. Seu nome. Você fala dinamarquês? Tot Romano, Benson. A capital é Bucareste, disse Leon. Niels fechou os olhos e se esforçou para esquecer a voz que saía do aparelho. Pega ela. Gritou um idiota.
A mulher reagiu olhando em torno de si como se estivesse no meio da rua e não no alto de um torreão. Tinha medo de adormecer, observou Niels. Medo do que lhe aconteceria quando a droga vencesse suas últimas forças. Não dê ouvidos a eles, disse Niels. Olhe para mim. Eu não tenho nada contra você. So policial. Quero conversar com você. Proteger você. Protect. A voz de Leon ressoou no aparelho. 2 minutos, Benson. Niels deu um passo na direção dela. Ela se acocorou, sempre lutando para manter abertos os olhos. Então gritou. Tinha medo dele, medo do sono. Medo do sono mais que da morte, pensou Niels. E you so policial. Agora você está em segurança. Vou protegê-la quando você dormir. A mulher ergueu os olhos para ele, mas viu outra pessoa. Quem? Um ex-marido? Um carrasco? Niels continuou tentando. Oi. Kaylee elevou o tom para restabelecer o contato e dominar o ruído da multidão. Como é que você se chama? E you me chamo Niels. Niels, repetiu ele martelando o peito como um Livingstone que encontra uma aborígene pela primeira vez. Ela piscou os olhos, não resistiria por muito tempo. Chegou um passo mais perto do vazio enquanto com o olhar procurava alguém no meio da multidão. Por um instante Niels achou que já era tarde demais, mas ela parou no meio da plataforma, calmamente. Os trilhos estavam mais ou menos 10 ou 12 metros abaixo. Ele observou o rosto dela. Não era o de uma toxicômana. Por favor. Me deixe proteger você. Deixa que eu assegura. Ela parecia estar perto dos 30 anos, mas seu aspecto era de mais velha. Tinha o rosto nu, olhos escuros, um olhar melancólico, inteligente, traços delicados, maçãs do rosto altas, sobrancelhas que formavam um semicírculo perfeito. Não correspondia a nenhuma imagem que ele tinha na memória. Com mais de uma década de experiência como negociador, podia-se dizer que ele tinha visto de tudo. Soldados que, voltando de missões em que havia um clima de guerra, entravam em parafuso e atiravam na mulher e nos lhus. Doentes mentais carentes de tratamento que confundiam os clientes pacíficos de um supermercado com os demônios que povoavam seus pesadelos. Desempregados de longa data que descarregavam suas frustrações agredindo os assistentes sociais encarregados do seu caso. Toxicomanos que vinham a tempo demasiado injetando nas veias uma quantidade enorme de porcarias. Mas desta vez era diferente. Aquela moça não se parecia absolutamente com nada do que ele havia encontrado até então. Droga. Benson. Fale com ela, vociferou Leon no seu aparelhinho. Ocupe a moça por mais 1 minuto. Você está cansada. Dá para perceber isso muito bem. Você quer dormir. Tem medo do que pode acontecer durante o sono? É isso? Não vai acontecer nada. Eu vou estar aqui. Vou ajudar você. A mulher continuava muda. Niels repetiu as mesmas palavras em inglês enquanto as pálpebras dela lutavam contra o inevitável. O sono. Você está com medo? Me diga do quê? Alguém está seguindo você? Ele olhou para a mão esquerda da moça. Uma tatuagem. Começava no pulso e se estendia pelas costas da mão. Um coração, talvez? Ou um nome. Posso me aproximar? Closer? Nenhuma resposta. Ele observou os pés nus da moça. Seus calcanhares ultrapassavam a beirada da plataforma como os de um mergulhador olímpico que se prepara para saltar de costas. Você quer saber alguma coisa sobre mim? Mais um passinho, discretamente enquanto falava. Sempre há uma boa razão para viver. Porque ele tinha dito aquilo. Acima de tudo, nunca mentir, lembrou-se. Dizer apenas a verdade. Nada além da verdade. Ele baixou os olhos. Achava realmente aquilo? Ele mesmo já não tivera a impressão de ter esgotado todas as boas razões de viver? Sim, ele conhecia esse sentimento. Conhecia-o bem demais. Mas Niels não podia confessar nada disso naquele momento. A honestidade tinha limites. Quando ergueu de novo os olhos, ela o olhava atentamente. Fail comigo. Como é que você se chama? Just tell me your name. That's all. Name? No? Niels se aproximou da beirada da plataforma, conservando a devida distância. Lá embaixo os bombeiros estavam prestes a se posicionar. Se pelo menos ele conseguisse captar a atenção dela por mais alguns segundos. Seus joelhos começaram a tremer, inseguros, como se começassem a ceder sob o seu peso. Ele ouviu a própria respiração e constatou que estava muito agitada e descontínua. Não se esqueça, se você saltar, eu serei a última pessoa que haverá com vida. So a sua carta de despedida. Existe alguém a quem você gostaria de dirigir uma última mensagem? Ele estendeu a mão, mas ela reagiu mais uma vez rejeitando-o violentamente. Dirigiu-lhe desajeitadamente um tapa e o arranhou com suas unhas bem cuidadas. Niels percebeu que a pele do seu braço se ferira, mas não sentiu nenhuma dor. O sangue começou a escorrer pelo braço até a mão, sob a pulseira do relógio, depois pingando na ponte. A mulher nua emitiu um grito prolongado. Benson, grita Leon. Você quer que eu suba? Ela observou os espectadores, não os que estavam na ponte, mas os que esperavam mais embaixo. Ela mirava especialmente alguém que ela temia. É para mim que você deve olhar, não para eles. Você não deve temer nada. Eu vou ajudá-la. Ela se distanciou de Niels, ladeando o vazio. Com graça, um passo atrás do outro. Centimetro após centimetro. Então se imobilizou. Olhou Niels nos olhos, capaz subitamente de abrir os dela. Como uma supernova que se ilumina antes do inevitável. Não, disse Niels. Pair. So 20 segundos, Benson. Ela levantou uma perna com leveza e se manteve em equilíbrio apenas com a ponta do pé direito. Se você pular, eu pulo com você. Ela disse uma palavra, apenas uma, que foi encoberta pelos gritos vindos da plataforma do trem. Então, no espaço de um breve instante, pareceu cheia de esperança. Como se estivesse novamente acreditando na vida. Depois se deixou balançar no vazio. Niels se arremessou.
Por um momento esteve muito perto de cumprir a promessa que acabará de fazer, pular com ela, romper o ar com o seu corpo. Em vez disso, tentou segurar a mulher no seu voo, mas conseguiu apenas roçar com a ponta dos dedos a pele suave das suas costas. Se você pular, eu pulo com você. Ele a viu cair em queda livre. Viu o instante em que seu corpo estremeceu mecanicamente, quando suas costas e a nuca se chocaram contra os trilhos negros sem produzir nenhum ruído. Foi tudo que ele teve tempo de ver. Ele estava na beira da plataforma, e suas pernas balançavam no vazio. Quando voltou a olhar para baixo, viu uma poça de sangue se formar embaixo do pescoço quebrado. Ela estava com as pernas afastadas e estendidas. Um braço estendido acima da cabeça e o outro colado ao longo do corpo. Depois ele ouviu gritos vindos da ponte e da plataforma. Agarrou-se com as duas mãos na beirada da plataforma. Ele devia ter se soltado. Saltado com ela. Como prometerá? Basta você se soltar, Niels, murmurou ele. Não há nada mais fácil. Vamos, salte, pensou ele logo antes de sentir o antebraço ser agarrado por uma mão forte. Capítulo 6. Estação de Dibusbro, 23h57. Por um instante ele achou que tudo estava perdido. Quando o policial subiu para encontrá-la no torreão. E depois o milagre se produziu. Ela havia pulado. Ele a vira cair. A velha que estava ao seu lado na plataforma o agarrara. Como se fosse ela que estivesse caindo. Na outra mão ele tinha a maleta preta. Enquanto as pessoas gritavam, ele se lembrou do seu material. Tinha deixado suas coisas na casa dela. Então ele abriu passagem na multidão. Algumas pessoas choravam, e ele se esforçou para parecer tão perturbado, chocado e assustado quanto elas. Mas o seu corpo tremia de alívio. Ele se aproximou o mais que pôde. Os olhos dela estavam abertos e chus nele. Então um médico passou por ele. Ninguém se apressava, nem mesmo os socorristas e o pessoal da ambulância. Ela estava morta. Seu crânio estava deslocado. O sangue fora absorvido pelo cascalho sobre o qual repousava a sua cabeça. No entanto, ele continua se aproximando sempre que surgia uma oportunidade. Seria o caso de se sentir culpado? Analisou seus sentimentos e chegou à conclusão de que agora ela estava num mundo melhor. Ela mesma tinha dito isso. Cuidado! Os policiais afastaram os curiosos. O homem que havia subido até o torreão para tentar dissuadi-la agora corria no meio da multidão, encarando uma a uma as pessoas. Parecia um maníaco. Por um breve instante ele cruzou seu olhar com o desse policial. Depois baixou os olhos e se afastou. Ele sentiu-se aliviado e cansado. No entanto, era preciso car desperto. E conservar claras as ideias. Depois, recuperar seu material, antes que a polícia descobrisse quem ela era e fosse ao apartamento. Ritalina. Seu corpo estava precisando. Era um medicamento eficaz sobretudo quando injetado na veia, mas como no momento usar uma seringa era impossível, ele engoliu 2 comprimidos. 48 horas? Pelo menos. Contudo, somente os seus olhos estavam cansados. Com o que ingerira de Ritalina e Modanil um pouco mais cedo, mas já de noite, ele caía desperto. Eram substâncias frequentemente empregadas para tratar dos narcoléticos, estimulando o organismo e diminuindo a necessidade de sono, pois ele não tinha tempo para dormir. Nos últimos dias se satisfizera com alguns quilos no carro ou casa, no sofá. Não demorariam a prendê-lo, ele sabia disso. A polícia dinamarquesa era eficaz, e quem pensava o contrário se enganava. Evidentemente, acabaria preso, mais cedo ou mais tarde. Isso era inelutável. Por isso ele não podia perder tempo descansando. Precisava continuar até obter uma resposta. Era tudo o que importava. A resposta. Capítulo 7. Estação de Dibusbro, 23h58. Niels tinha saltado os 4 últimos degraus da escadaria que levava à plataforma. Partindo do princípio de que sem dúvida quem a levará a se suicidar não se demoraria ali, a primeira coisa que fez foi observar as pessoas que estavam indo embora. Mas as únicas pessoas que subiam os degraus para deixar a estação eram mulheres. Contudo, ele tinha se convencido de que não poderia ser uma mulher. A vítima estava nua. Só um homem tiraria a sua roupa. Foi um leão sem fôlego que agarrou Niels pelo braço. Benson, droga, o que foi que aconteceu? Por que é que você disse? Niels o interrompeu. A moça ouviu. E a moça ouviu? Mas de quem você está falando? Niels prosseguiu, chocando-se contra o homem que estava à sua frente, examinando os rostos com que cruzava. Benson. Do outro lado dos trilhos, 2 jovens gritavam sem parar. Por que não voltavam para casa, se não suportavam ver sangue? Perguntou-se Niels. Ele as encarou, uma e depois a outra, até sentir a mão de Leon no seu ombro. Acabou. Niels. Ela pulou. Ela estava sendo perseguida. Venha comigo. Vamos tentar identificá-la. Niels o interrompeu. Não, Leon. Preste atenção. Ela tinha medo de dormir. Tinha medo de perder a consciência. Estava aterrorizada pensando no que ele faria se ela dormisse. Niels, agora ouça. Ela preferiu morrer a dormir. Para escapar dele. Ele está aqui em algum lugar entre as pessoas. Leon olhou em torno deles. Havia ali pelo menos 100 pessoas. Metade eram homens. O que você pretende fazer? E vamos prender todos. Leon balançou a cabeça. Claro, é o único meio de... Não precisam mais da gente aqui, Niels. Venha. Niels sentiu a cólera tomar conta. Casesmerer a cara de Leon. Em vez disso, pôs-se a examinar o rosto dos curiosos que se comprimiam contra o cordão de isolamento. Muitos deles o observavam. Jovens meio bêbados que voltavam do centro. Alguns homens de negócios que tinham descido até a plataforma à procura de uma prostituta. Seria o homem um deles? Ou seria a desconança doentia que ele tinha em relação a homens maduros vestidos de terno que voltava a se manifestar naquele momento? Vamos.
Leon o afastou com o braço. Niels desistiu de resistir e o seguiu como um menino bonzinho. De passagem, teve tempo de rever a cabeça da mulher. O sangue havia colorido de vermelho o cascalho em volta do crânio despedaçado. O sangue dela. O uído vital que havia escoado do seu corpo, através dos seixos e dos trilhos escurecidos pela ferrugem, e agora se enterrava no chão seco da cidade. Niels começou a encarar os curiosos de novo. Todos. Sua impressão era de que tinham sido eles. Eles que a tinham empurrado para o vazio. As cidades era isso. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ninguém devia vê-lo chorar, por isso ele baixou o olhar. Até mesmo quando eles voltaram a subir na ponte, onde alguns cidadãos ainda se mantinham atrás da faixa bicolor. Uma jovem mãe de família estava brigando com um policial porque eles não tinham fechado suficientemente a área. Sua linha estava em estado de choque, e ela exigia que trouxessem um psicólogo para o local. Era essa a realidade de Leon. Sua missão era proteger a população e virar as costas para tudo. Niels gostaria de gritar para a mãe. O que é que a senhora está fazendo aqui com a sua filha numa hora dessas? Ao voltar para o carro, ele ergueu os olhos. Leon fazia um balanço da situação com a equipe, reunida à sua volta. Ele ouviu as palavras sinais de picadas e drogada, e então Leon voltou a se afastar da massa e o arrastou para o lado. Você entendeu? Uma toxicômana em plena crise paranoica. Nem o próprio Gandhi teria conseguido fazê-la mudar de ideia. Não foi suicídio. Em Niels? Eu sei que é difícil. Ela estava com medo de alguém. Mais que da morte. Como num delírio sinistro. Não é a primeira vez que a gente vê isso, disse Leon, inspirando profundamente. Ele estava começando a perder a paciência. Niels, ela pulou diante de uma sem testemunhas. É difícil concluir outra coisa que não suicídio. E ali hesitou. Você falou mesmo que ia pular com ela? Niels ergueu os olhos para Leon. Sentia-se minúsculo. Eu não sei. Estava com dificuldade para me concentrar com a sua voz no meu ouvido. O que é que você está querendo dizer? Nada. Um policial os interrompeu e murmurou alguma coisa para Leon, que em seguida se dirigiu a Niels. Benson, você realmente fala bem. É por isso que é tão bom no seu trabalho. Não é verdade? Nós não falamos. Essa falação nos cansa. Somos UNS idiotas. Não falamos, agimos. Leon sorriu e, por um segundo, Niels teve a impressão de que ele nunca havia sido tão inteligente, cheio de sabedoria e compaixão. Vou mandar um dos meus homens acompanhar você até a sua casa, arrematou Leon. Dito isso, ele desapareceu. Tinha milhares de ordens a dar numa noite como aquela. Uma noite em que Niels estava em plena queda. Em queda livre depois de ter feito uma promessa a uma mulher que já não estava neste mundo. Os técnicos tinham estendido um lençol sobre o corpo dela. Ainda havia gente chorando. Niels contemplou as pessoas reunidas na plataforma. Ali, em algum lugar, escondia-se aquele que a tinha levado a cometer o irreparável. Niels tinha visto o terror nos olhos dela. Não era angústia. A angústia é abstrata. O medo, por sua vez, é real, palpável. Temos medo dos predadores, dos veículos, dos acidentes na estrada, das doenças. A angústia é outra coisa. Ela nos escapa, é viscosa como um sapo. Mas a mulher tinha olhado em torno de si procurando algo de concreto, procurando o predador que a esperava no calor sufocante daquela cidade. E ela o temia de tal forma que tinha preferido se precipitar no vazio. Niels se encaminhou para o carro. Queria ficar sozinho com os seus pensamentos, para tentar encontrar um sentido neles. Foi quando abriu a porta do veículo que ele o viu. Um homem, uma silhueta que lançou um olhar sobre o ombro antes de deixar apressadamente o lugar. Niels bateu a porta e se lançou ao encalço dele. Capítulo 8. Bairro de Vesterbro, 23h59. As ruas balançavam ligeiramente diante dele por causa dos estimulantes absorvidos. Como aquele policial tinha conseguido localizá-lo? Seria porque ele olhara para trás. Como a mulher de Ló ao fugir de Gomorra. Ele estava bem à frente, sabia disso. O que, no entanto, não o impedia de temer pelo pior. Havia no policial um lado obsessivo. Ele devia continuar o seu caminho ou tentar se esconder. Não. Era preciso a qualquer custo recuperar o seu material, que poderia denunciá-lo. Ele se arriscou novamente a olhar sobre o ombro. Ninguém. Mas o policial não tardaria a aparecer na esquina e então o veria. A porta de entrada do prédio se abriu para um entregador de jornais particularmente madrugador. Ele o cumprimentou com um movimento de cabeça e mergulhou no vestíbulo. A porta se fechou suavemente atrás dele enquanto ele subia os degraus. A porta do apartamento tinha cado entreaberta. A luz da cozinha estava acesa. Ele se precipitou pela sala de estar e embrulhou o seu material. O chão estava molhado. Talvez fosse melhor abrir a janela para que a água evaporasse mais rapidamente. Não valia a pena demorar-se ali. Ele examinou uma última vez a sala de estar antes de apagar a luz e fechar a porta atrás de si. Na escada, ficou agachado por um momento no escuro, esperando que cessasse o ucho de viaturas da polícia e de ambulâncias. De repente voltou a ver o homem passando na rua pela porta de vidro da entrada. Havia algo demoniaco no SCU modo da se deslocar. Depois de verificar sobre os veículos e atrás deles, nas ruelas à volta, o homem desapareceu. Ele ficou uma boa meia hora na escada, antes de sair. Enquanto esperava no escuro, tomou consciência de que naquela noite havia chegado muito perto da catástrofe. O cansaço o fazia cometer erros. Estava sempre lá, à espreita, pronto para tomá-lo de assalto. Ele rumou às pressas para o seu carro, estacionado prudentemente a uma boa distância da casa dela. Instalou-se ao volante. A área estava tomada por policiais. Ele deu partida e rodou pela cidade, mas precisou fazer uma pausa perto de Filet Parking. Um instante depois estaria em casa.
As mãos tremiam sob o efeito das substâncias que poluíam suas veias e também o resto do corpo. Ele estava tomado por uma agitação incontrolável. Precisava esvaziar o cérebro. Reader. Não estava tudo perdido apenas porque a coisa não havia funcionado na primeira tentativa. Ele sabia disso perfeitamente. Precisava tentar outras vezes. Persevere. Tirou a lista do bolso. A lista com o nome das pessoas que tinham morrido durante vários minutos antes de finalmente serem reanimadas. Que tinham provado ser capazes de ir ao além e voltar de lá. As que tinham passado pela experiência da morte e tinham voltado com a mensagem de que não era preciso temê-la. Ele sublinhou o nome que estava no alto da lista e em seguida leu. Hannah Lund. Capítulo 9. Hospital de Bispebjerg. Serviço de Psiquiatria Infantil. 8h55 O sangue. É no sangue que eu penso. O sangue no chão, nas paredes e no rosto dela. O sangue na faca, nasmos, nos dedos e nas unhas. Como se ela tivesse se pintado de vermelho. Mas sobretudo penso no leite com chocolate. Nunca mais bebi leite com chocolate depois daquele dia, nem mesmo uma gota. O simples fato de pensar nisso me revira o estômago. Para mim, o sabor do cacau ficará eternamente associado a lembranças dolorosas. A morte da mamãe. A sensação de traição e impotência que eu experimentei então e que, depois, abriu espaço para o desejo de vingança. Acabo de acordar. O sol se lautra através das persianas do meu quarto. Estou cercada por paredes brancas recém-pintadas, o que ainda faz utuar no ar um cheiro de solvente. Aqui as paredes são vazias, imaculadas e granulosas. Chamam isso de hospital, embora não passe de uma cela. 4 paredes que me isolam do resto do mundo. É aqui que eu vivo. E é aqui que me sinto melhor. Sozinha no meu canto. E apenas uma coisa poderia me fazer mudar de opinião. Se eles encontrassem o culpado e o condenassem pelo crime abominável que ele cometeu no dia em que matou minha mãe, 7 anos atrás. Leite com chocolate. Estou debaixo do chuveiro e volto a pensar no seu sabor. A náusea não demora a vir. Por que mamãe escolheu leite com chocolate? Porque o sabor do cacau era suficientemente forte para encobrir o gosto dos soníferos? Em nenhum momento eu havia desconado do seu manejo. A mesma cena se repetia diariamente. Mamãe batia na minha porta, me estendia a xícara e eu o bebia sem fazer perguntas. Como faria qualquer criança de 5 anos? Será que eu tinha desconado de alguma coisa? Sim, claro que tinha. Se não tivesse, por que razão eu teria começado um belo dia a esvaziar em uma planta o leite com chocolate? Por que eu teria me acostumado a ficar acordada no meu quarto para vigiar todos os barulhos que, já naquela época, me pareciam suspeitos? As crianças têm um sexto sentido. Elas sentem quando alguma coisa está errada. Para me convencer, bastava olhar papai e imaginar como ele reagiria se ficasse sabendo. Essa ideia era insuportável. Quase tanto quanto ouvir os gemidos da mamãe e do culpado no quarto ao lado. Quantas vezes ele tinha vindo? Quanto tempo aquilo teria durado? Eu jamais contei. Talvez 2 ou 3 meses. Papai sabia o que estava acontecendo? Essa é uma das perguntas que sempre me faço. Mas duvido que ele soubesse. Acho que mais provavelmente, quando voltava do trabalho e nos abraçava, a mamãe e a mim, ele estava longe de imaginar o que acontecia debaixo do seu teto. As persianas do meu quarto estão cobertas por uma camada de poeira. Eu as levanto e então me sento um instante perto da janela. 2 pacientes tomam o café da manhã no parque. Reconheço um garoto que deve ter uns 12 anos. Ontem ele passou o dia inteiro sentado no refeitório, coçando o couro cabeludo e dizendo coisas incompreensíveis. Como eu, são crianças e adolescentes um tanto birutas, que precisam de cuidado vigilante. É assim que eles chamam o internamento. 8 crianças. 32 empregados. Um lugar reservado para jovens que representam uma ameaça para si próprios. Ou para os outros. O sol já queima violentamente. Fecho os olhos. Hoje eu guardo apenas uma vaga lembrança do dia sangrento. Lembro-me sobretudo da cor vermelha e da briga que tinha estourado entre mamãe e o culpado. Lembro-me também da chuva que martelava os vidros da minha janela e da silhueta do culpado, que eu tinha percebido pelo buraco da fechadura. Grande, cabelo castanho, barba por fazer. Tive tempo de ver apenas isso antes de começarem os gritos de mamãe. Silka? Aquela voz. Tão doce. Do lado da porta. Bom Silka. Como é que você está? Uma voz de menina numa boca de adulta. Silke, você está com fome? Já almoçou? A enfermeira repete mais ou menos as mesmas palavras todo dia. As variações são imãs. Mas não serei eu a culpá-la. Porque eu também faço a mesma coisa. O tempo todo. Há anos, nada. Da minha boca não sai nenhuma palavra. Tenho uma surpresa. Adivinha quem está vindo para ver você? Está a caminho. Capítulo 10. Bairro de Islands Bridge, 9h10 pular é uma palavra agradável, pensou Niels. Mas não tinha sido um exagero? Ele tinha cometido um erro empregando a? Se você pular, eu pulo com você. Pular é um ato alegre. Um pulo de alegria, de felicidade. Se ele tivesse dito, em vez disso, se você se suicidar, eu também me suicido, isso teria mudado alguma coisa? Não, ele poderia ter dito o que quer que fosse, ou então ter ficado calado, que não teria mudado absolutamente nada. Ontem à noite, como foi? Hannah estava no vão da porta, de cabelos úmidos, com uma xícara de café na mão. Eu não vi quando você chegou. Você dormiu no sofá? Não queria acordar você. Niels se endireitou e consultou o relógio. Eram 9h15. Ele precisava se apresentar na chefatura da polícia, para exigir que o corpo da jovem fosse autopsiado, para ouvir a gravação e tentar descobrir qual foi a palavra que ela pronunciou logo antes de pular. A palavra que, manifestamente, significava algo para ela e que fora encoberta pelo zum-zum da multidão. O que foi que aconteceu? Nada. Não.
Quando eu cheguei já tinha acabado. Desconversou Niels antes de mudar de assunto. Ainda tem água quente? Você vai ter de esperar 5 minutos. Então vou tomar um banho frio. Porque ele havia mentido. Para evitar passar por derrotado, por recear que ela se sentisse superior a ele, chegando ao banheiro, ele não jogou a roupa de baixo no cesto de roupa suja. Tinha intenção de usá-la de novo. Já era época de se preparar para fazer as malas. Por hora seria preciso tomar um banho frio. Tinha havido um problema de encanamento no subsolo. Essas drogas de apartamentos novos. Enquanto se aguardava o término das obras, tinham instalado aquecedores pequenos com capacidade de 5 litros em cada banheiro. Isso era suficiente apenas para ensaboar o cabelo, não para enxaguá-los. Da cozinha Hannah gritou alguma coisa, e Niels respondeu negativamente, sem ter entendido a pergunta. Niels, você aceita esta mulher como sua legítima esposa? Não, droga, era isso que eu devia ter respondido. Ela não me ama. Fechou-se em si mesma. Ela me rejeita. De novo lhe veio à memória uma lembrança agradável, a primeira viagem deles. Ao sul da Inglaterra. Stonehenge. Sozinhos. Tinha sido ideia de Hannah. Ele a viu encostar-se numa pedra. Depois abraçá-lo, murmurar para ele alguma coisa sobre o solstício de verão. Já escurecia. Eles não sabiam onde iam passar a noite. Provavelmente na primeira vila que encontrassem. Beberiam uma cerveja num pub. Fariam amor numa cama estrangeira. Dentro de casa, o banho frio. Lá fora, um céu azul e árvores com folhas queimadas pelos raios do sol.